Olá pessoal, sou Gustavo Cisneiros, estou aqui junto com vocês para iniciar o nosso curso de audiência e prática trabalhista. O material inicial, uma apostila simples, já se encontra disponível no site do Espaço Jurídico. Combinado? Bom, para manter contato comigo, vocês vão usar o Facebook, Gustavo Cisneiros 2, me procura, Gustavo Cisneiros 2, ou o e-mail, direitotrabalho@terra.com.br. Não tem o do, não é direito do trabalho, é direito trabalho, tudo junto, direitotrabalho@terra.com.br. Tá certo? Qualquer dúvida, só é enviar, que eu, num curto espaço de tempo, prometo, se identifica, sou aluno do curso de audiência, aí eu vou dar prioridade. Num curto espaço de tempo, eu retorno tirando, espancando, como diz Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, espancando todas as dúvidas. Combinado? Bom, o nosso curso, ele começa pelo estudo da audiência trabalhista. Depois, nós partiremos para o estudo da prática trabalhista, estudando reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave, exceção de incompetência em razão do lugar, contestação, recurso ordinário, recurso de revista, tá certo? Então vamos por partes, como Jack, o Estripador. Comecemos com audiência trabalhista. Presta atenção. O processo do trabalho, ele está sombreado pelo princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Concentração dos atos processuais em audiência. E isso você pode vislumbrar a partir do artigo 843 da CLT, do artigo 843 ao 851, 843 a 851 CLT, são poucos os artigos, você vai vislumbrar com facilidade a incidência desse princípio tão importante no processo laboral. Concentração dos atos processuais em audiência. É na audiência onde o juiz busca a conciliação. É na audiência onde o reclamado apresenta a sua resposta, que a CLT chama de defesa. É na audiência onde as partes aduzem oralmente razões finais. É na audiência onde o juiz escolhe o depoimento do reclamante, o depoimento do reclamado, os depoimentos das testemunhas, onde o juiz decide se vai ou não realizar perícia, produzir prova técnica. Enfim, os atos processuais, na fase de conhecimento, indubitavelmente, eles se concentram na audiência. E a CLT, independentemente do rito, do procedimento, ela prevê a realização de uma audiência una, de uma audiência indivisível, de uma audiência contínua, sem qualquer fracionamento, sem qualquer fragmentação, seja no rito ordinário, seja no rito sumaríssimo,
seja no rito sumário, que é chamado também de rito ordinário, seja no rito pertinente ao inquérito judicial para apuração de falta grave, não importa. A CLT trabalha com a previsão da realização de uma audiência una, indivisível. Nós vamos estudar que essa previsão hoje, em muitas unidades jurisdicionais, ela não é observada, ela não é cumprida. Muitos juízes, muitos magistrados já realizam no rito ordinário a audiência de forma fracionada. No rito ordinário, aqui em Pernambuco, por exemplo, em 99,9% das unidades jurisdicionais, o advogado vai encontrar a realização da audiência no rito ordinário de forma fragmentada. O juiz faz uma audiência chamada inicial, que vai até a apresentação de defesa pelo reclamado. Depois, em outra data, ele retoma os trabalhos realizando uma audiência de instrução. Ele pode depois marcar, se for o caso, uma audiência só para razões finais. E, por fim, ele marca uma audiência virtual, porque ela de fato não é realizada, para a prolação da sentença. Tudo isso nós vamos estudar no devido tempo. Tá certo? Tudo ao seu tempo. Bom, vamos começar o nosso estudo sobre audiência. Audiência trabalhista com o pregão. O pregão é aquele ato formal onde o juiz convoca as partes para que elas compareçam à sala de audiências. No meu entendimento, o juiz deveria realizar o pregão não só no nome das partes, reclamante, reclamado, autor, réu, mas ele deveria também incluir no pregão o nome do advogado do autor e o nome do advogado do réu. Então, o pregão, na minha humilde opinião, hoje, já que o jus postulandi, ele é hoje moribundo, não é verdade? Ele está com os dias contados. Eu espero ansiosamente pelo dia em que o TST enterre de vez esse princípio do jus postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, principalmente em face da chegada do PJE, o processo judicial eletrônico. Pois muito bem, o pregão, na minha humilde opinião, ele deve ser realizado em nome das partes e dos seus respectivos advogados. Evidentemente que numa audiência inicial, o juiz ele não vai ter, provavelmente, ele não vai ter noção ainda de quem é o advogado do reclamado. Mas se for, por exemplo, um processo já no PJE, processo judicial eletrônico, como a contestação já se encontra no sistema, o juiz, como a procuração também já se encontra escaneada
no sistema, nos autos virtuais eletrônicos, aí sim o juiz já sabe quem é o advogado do reclamante e quem é ou quem são os advogados do reclamado. Tá bom? Então, por segurança, o juiz deve realizar o pregão tanto no nome das partes como no nome dos advogados. Mas isso raramente ocorre. Daí a necessidade de você, advogado, alertar o seu cliente. Quando vocês estiverem na unidade jurisdicional, aguardando o chamamento, aguardando a convocação, aguardando a realização do pregão, você deve saber de cor o nome do seu cliente e também pedir auxílio a ele para que fique atento ao chamamento, para que fique atento ao pregão. Tudo isso por conta da orientação jurisprudencial 245 da SDI1. Na OJ 245 da SDI1, o TST, ele é enfático ao dizer que não há previsão legal quanto à tolerância para atraso das partes à audiência. Então, para o TST, 1 minuto de atraso já é o suficiente, seja para a reclamação ser arquivada, seja para a reclamação ser arquivada, caso a ausência seja do reclamante, seja para a constatação da revelia, se a ausência for do reclamado. 1 minuto. 1 minuto. Sim, há casos como há casos desse tipo que geraram arquivamentos e revelia. Eu coloquei no material de vocês algumas decisões a respeito. É verdade que o próprio TST, em algumas situações, enxerga que a tolerância seria razoável, principalmente quando o juiz ainda não praticou nenhum ato processual decisório durante a audiência. Mas você, é um alerta que eu faço, você jamais deve brigar ou procurar briga contra uma súmula ou contra uma orientação jurisprudencial de um tribunal superior. Você estará em desvantagem. E dificilmente você vai reverter aquela decisão que foi proferida com base em uma súmula ou em um OJ. A vida de quem trabalha contra a súmula ou OJ, de quem contraria a súmula ou OJ, é sempre uma vida difícil. É uma caminhada complicada. Tá certo? Então, todo cuidado é pouco. Chegar cedo, pelo menos com 1 hora de antecedência, chega cedo. Tá? Nunca advogado e cliente devem ir ao banheiro concomitantemente, devem ir ao banheiro ao mesmo tempo, deixando o local de chamamento vazio. Quando um for, o outro fica. Quando o advogado for, o reclamante fica. Tá certo? Porque se o pregão ocorrer no momento em que o seu cliente estiver no banheiro, você entra na qualidade de advogado e informa o fato ao magistrado. E aí ele vai esperar, ele vai aguardar, ele vai ter esse bom senso. Não é?
Se ocorrer o contrário, da mesma forma, o seu cliente entra, instruído por você, entre e diga ao juiz que eu estou chegando porque eu estou no momento no banheiro. Combinado? Então, OJ 245 da SDI 1 não pode deixar de estar na mente do causídico, do advogado, e ele deve explicar, ele deve repassar essa informação ao cliente sobre a importância de chegar no horário. Combinado? Para o juiz é diferente. Para o juiz há uma previsão quanto à tolerância para atraso. O artigo 815 da CLT dispõe que o juiz ele pode se atrasar por até 15 minutos. Por até 15 minutos é tolerável o atraso do magistrado. É o atraso pertinente ao não comparecimento do juiz à unidade jurisdicional. Então, na qualidade de advogado, digamos que a sua audiência seja a primeira do dia, a primeira da pauta, marcada para as 8h30. Na qualidade de advogado, você olhou o relógio, 8h45, 8h46, 8h47, o juiz ainda não chegou à unidade jurisdicional. Você pode requerer ao diretor de secretaria, ao chefe de secretaria, a expedição de uma certidão, comprovando que até aquele horário o juiz não tinha comparecido à vara do trabalho. Com essa certidão, munido da certidão, você pode se retirar, ir para o seu escritório e liberar o seu cliente. Hoje, raríssimas vezes, o advogado toma essa atitude. Por quê, professor? Porque as pautas estão cada vez mais entupidas, longínquas. Então, se você, sabendo que o juiz está a caminho, o diretor de secretaria diz, não, o juiz está a caminho, ele se atrasou. Se você tomar essa atitude, perfeito, a audiência será adiada. Estamos em 2014. A audiência vai para 2015. Então, o advogado do reclamante, que é o maior interessado no processo, já que foi ele quem acionou, não é, o poder judiciário, o advogado do reclamante, ele jamais vai fazer isso. Ele vai tolerar, ele vai aguardar a chegada do juiz. Agora, quanto ao advogado do reclamado, aí fica mais fácil, porque o advogado do reclamado, ele advoga para um suposto devedor. E tem aquele lema do devedor: devo, não nego, pago quando puder. Não é? Então, para o advogado do reclamado, diante do atraso superior a 15 minutos do magistrado, aí seria aceitável que esse advogado, falando com o chefe de secretaria, o diretor de secretaria, obtendo a certidão, ele de fato fosse embora e essa audiência fatalmente seria adiada. Ok? Muito bem. Para o juiz, os prazos são impróprios. Não são passíveis de preclusão. É a vida boa do juiz. Para as partes,
e seus respectivos advogados. Os prazos são próprios, passíveis de preclusão. Atraso do juiz vai gerar, no máximo, o adiamento da audiência. Atraso do reclamante, não importa o tempo de atraso, arquivamento da reclamação. Atraso do reclamado, não importa o tempo, revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato. Combinado? Abre o olho. Muito bem. O arquivamento de uma reclamação pelo não comparecimento do reclamante à audiência, o arquivamento, ele tem natureza de sentença terminativa do feito. Vamos aqui na lousa comigo, acompanhar. Ó, o arquivamento da reclamação, previsto no artigo 844 da CLT, se o reclamante não comparecer à audiência, a reclamação será arquivada. É o arquivamento da reclamação. Esse arquivamento, ele tem natureza de sentença. Sentença terminativa. Por que sentença terminativa? Porque é aquela sentença na qual o juiz não adentrou no mérito. É uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 267 CPC. Corta para mim. É muito importante que o advogado tenha noção da natureza do arquivamento da reclamação. Nós usamos esse termo arquivamento ainda por força do resquício de uma época em que a Justiça do Trabalho não integrava o Poder Judiciário. A CLT, ela foi publicada em 1943. E a Justiça do Trabalho, no ano da publicação da CLT, integrava o Poder Executivo. Só passou a integrar o Poder Judiciário com a Constituição de 1946. Arquivamento da reclamação é um termo tipicamente administrativo. Atualizando, arquivamento da reclamação com o Código de Processo Civil de 73, que é o que ainda está em vigor, o CPC de 73, o arquivamento da reclamação é uma sentença terminativa do feito. Sentença na qual o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ora, se o arquivamento da reclamação é uma sentença terminativa, cabe recurso ordinário contra o referido arquivamento. A ordem de arquivamento da reclamação desafia recurso ordinário no prazo de 8 dias. Artigo 895, primeiro inciso, CLT. 895, primeiro inciso, CLT,
cabe recurso ordinário contra sentença definitiva ou terminativa proferida por juiz do trabalho ou por juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Mas, professor, a reclamação foi arquivada, certo? Então eu não preciso interpor recurso ordinário, porque sendo uma sentença terminativa, eu posso, no outro dia, se eu quiser, ajuizar uma nova reclamação trabalhista contra aquele mesmo reclamado. Você tem razão. Você tem razão. Quando o processo é extinto sem resolução do mérito, o autor, ele pode, depois disso, ajuizar novamente aquela ação, salvo se a extinção sem resolução do mérito foi por litispendência ou coisa julgada. É a ressalva que faz o CPC no artigo 268. Mas tirando litispendência e coisa julgada, nos demais casos de extinção do processo sem resolução do mérito, de fato, o autor, no nosso caso o reclamante, pode ajuizar no dia seguinte, se quiser, uma nova reclamação. Mas digamos que esse arquivamento que eu estou falando foi o segundo consecutivo pelo não comparecimento do reclamante à audiência. O que é que tem isso, professor? 2 arquivamentos consecutivos gerados pelo não comparecimento do reclamante à audiência. Eu não entendi. O que é que isso causa? A perempção trabalhista, prevista no artigo 732 da CLT. E a perempção trabalhista nada mais é do que uma punição ao reclamante que deixa 2 reclamações trabalhistas consecutivas serem arquivadas pelo não comparecimento à audiência. E essa punição, essa sanção, chamada perempção trabalhista ou perempção temporária, já que aquela perempção do CPC não se aplica ao processo trabalhista, essa perempção trabalhista, também chamada de perempção temporária, ela impedirá aquele reclamante de ajuizar uma nova reclamação contra aquele reclamado pelo prazo de 6 meses. E durante esse prazo de 6 meses, a prescrição continuará fluindo. Então, pode acontecer de você, na qualidade de advogado, se encontrar em uma situação na qual tenha que recorrer de uma decisão que arquivou a reclamação. E eu vou esmiuçar essa questão no nosso segundo bloco. Combinado? Até lá.